Temos agora o exercício número 6. Vamos fazer, no fundo, este problema na linha 1. Vamos fazer uma análise algébrica, analítica, e a outra uma análise gráfica. Para isso podemos recorrer em simultâneo ao gráfico e a parte analítica e compará-la. Primeiro caso, na linha 6.1. Portanto, nós verificamos que na tabela que nos é dada existe aqui uma razão de referência, portanto está completa, temos os dois termos da razão, logo temos a razão definida. Sabemos logo que para que sejam diretamente proporcionais, estas duas grandezas x e y, nós definimos logo a reta que passa pela origem e passa por este ponto, 3,75,15. Não é? Portanto, se nós considerarmos este gráfico x e y, 3,75 é aqui, 15 é ali. Traçamos a reta. Está aqui a reta traçada. Portanto a reta nós sabemos que para definir uma reta bastam dois pontos. Sabemos que tem que passar na origem e conhecemos um dos pontos. Portanto, temos a reta definida. Tendo em conta a razão de referência, portanto, como nós já vimos, permite-nos calcular a constante de proporcionalidade, que neste caso é 0,25, né? Vamos terminar a primeira razão. Para isso, analiticamente, podemos recorrer do conceito de proporção. Igualamos esta razão à razão de referência, desconhecemos, neste caso, o numerador, sabemos que o produto dos termos é igual ao produto dos meios, portanto, sabemos que 15 vezes a variável é igual a 2,8 vezes 35. 15 está a multiplicar, passa para outro membro a dividir, portanto, 2,8 vezes 3,75 dividido por 15 dá 0,7. Vamos confirmar. Dividindo 0,7 por 2,8, quanto é que dá? 0,25, cá está. É constante, nós vimos a constante de proporcionalidade. Portanto, neste caso, ainda a grandeza x e y são diretamente proporcionais. Temos que confirmar os restantes pontos. O segundo, conhecemos o numerador, não conhecemos o denominador, mesma coisa, cálculo da proporção. Portanto, 3,75 vezes a variável igual a 1,5 vezes 15. 3,75 está a dividir, passa pelo outro mesmo a multiplicar, dá 6. Vamos confirmar. 1,5 a dividir por 6 dá 0,25. Cá está, constante de proporcionalidade. Portanto, continua a ser diretamente proporcional as duas grandezas. Terceiro, temos o numerador, não temos o denominador, a mesma coisa. Produtos dos extremos igual a produtos dos meios. Portanto, 3,75 vezes a variável igual a 22,5 vezes 15. Portanto, está a multiplicar, passa para o outro mesmo a dividir, obtemos 90. Fazemos o quociente de 22,5 sobre 90, obtemos a mesma razão, a razão constante de proporcionalidade. Neste momento, as duas grandezas ainda são diretamente proporcionais. Falta-nos confirmar dois pontos. Aqui é o mesmo modo, recorremos à proporção, obtemos variável igual a 15, fazendo o quociente entre 15 sobre 60, obtemos 0,25. Continuam a ser diretamente proporcionais. Falta-nos o último ponto. Temos 60 sobre o variável igual a 3,75 sobre 15. Atenção que nós temos que pôr, se utilizamos a razão de referência utiliza x no numerador e y no denominador, as outras variações também têm que obedecer ao mesmo critério, né? Porque senão não estamos em conformidade. Portanto, neste caso temos 3,75 vezes a variável igual a 60 vezes 15. Portanto, a variável 3,75 está a multiplicar, passa para o outro mesmo a dividir, dá 240. Quociente de 60 sobre 240 dá 0,25. Está confirmado em todos os pontos que nos são dados. A razão é constante entre a variável x e a variável y, logo as grandezas x e y são diretamente proporcionais. Portanto, temos aqui a representação em termos de GeoGebra das duas grandezas e como nós confirmamos, os pontos estão sobre a reta, certo? Vamos passar à linha 2, que no fundo é a mesma coisa. Em vez de nos fornecerem os dados numa tabela, fornecem-nos os dados num gráfico e nós temos que determinar. Por exemplo, aqui este primeiro ponto, não conhecemos esta variável x, o valor da variável x, mas conhecemos o y. Portanto, desde que num ponto possamos conhecer o numerador ou o denominador, neste caso a variável x ou a variável y, então conseguimos determinar a outra. Não é? Aqui qual é a variável de referência? A variável de referência é um ponto que nós temos os dois valores, quer o numerador, quer o denominador. Neste caso temos este aqui. Não é? 15 sobre 5, ou seja, y sobre x, ou podemos fazer o inverso.
e 5 sobre 15, ou seja, x sobre y. Vamos considerar neste caso a variável 5 sobre 15, né? É x sobre y, correto? Como sendo a variável, a razão de referência. Então, para as outras é a mesma coisa. Nós sabemos que 5 sobre 15, né? 5 sobre 15, 5 está para 15, assim como este valor que não sabemos, este número que não conhecemos o valor, está para 2.4. Temos aqui uma proporção, regra de produtos médios igual a produtos extremos. Portanto, 15 vezes a variável, agora 5 vezes 2.4, o 15 está multiplicado, passa a dividir, dá-nos este valor igual a 0.8. No segundo caso, conhecemos o 1.5, não conhecemos o outro, é a mesma coisa, 5 sobre 15, 5 está para 15, assim como 1.5 está para o desconhecido, valor desconhecido. Produtos meios igual a produtos extremos, determinamos a variável, o valor desconhecido, que é 4.5, é aquele valor ali em cima. Terceiro valor, conhecemos o 2.5, não conhecemos o valor do y, conhecemos o x, não conhecemos o y, mesma coisa, 5 está para 15, assim como 2.5 está para o valor desconhecido, portanto fica 5 vezes o valor desconhecido é igual a 15 vezes 2.5, 5 está a multiplicar, passa a dividir, obtemos 7,5. 7,5 é o valor de y. A situação seguinte, a refração seguinte, temos este valor desconhecido e temos 18.9, portanto 5 está para 15, assim como este está para 18.9. Portanto é a mesma coisa, não é? Portanto, obtemos 15 vezes a variável igual a 5 vezes 18.9. Variável igual a 6.3. Portanto, é este valor. O x é igual a 6.3. E finalmente temos este último que conhecemos o x, não conhecemos o y. A mesma coisa, 9 está para valor desconhecido, assim como 5 está para 15. Né? Resolvendo em valor desconhecido, obtemos 27. Portanto, o gráfico da relação das duas grandezas mostra exatamente que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Porquê? Tem uma reta que passa pela origem e os pontos representantes das frações, das diversas frações, diversas razões, estão sobre a reta. Vamos ver no GeoGebra este problema. Vamos então ver a proporcionalidade direta entre estas duas grandezas, a grandeza x e a grandeza y. Nós verificamos que, segundo os dados que nos foram fornecidos, esta razão 365 sobre 15 é a razão de referência. Portanto, como nós sabemos, uma reta é definida por dois pontos, basta este ponto e a origem para definirmos a reta vermelha. Portanto, esta é a reta de proporcionalidade. A partir daqui, para que haja proporcionalidade entre as outras razões, entre portanto, a grandeza x e a grandeza y, portanto, os pontos têm que estar sobre a respectiva reta. Vamos ver o primeiro caso, x igual a 0,7, x na horizontal, y na vertical, x igual a 0,7, é este aqui, né? E y igual a 2,8, portanto está cá o ponto. A segunda temos x igual a 1,5, cá está, entre a meio a distância entre 1 e 2, e a 6, portanto é aqui, portanto 6, também está dentro. Esta é a razão de referência. A seguir temos 22.5, 90. 22, mas antes disso temos aqui 15, por ordem crescente. 15 é esta, 15 dá 60, cá está. Depois temos 22.5, né? 22.5 dá 90. E finalmente temos 60, cá está, que vai dar 240. Como vemos, todos os pontos estão sob a reta, logo há uma proporcionalidade direta entre a grandeza x e a grandeza y. Vamos então resolver o exercício número 7. O enunciado diz-nos o seguinte: observa a tabela seguinte, onde se apresenta a relação entre as grandezas de distância e tempo e mostra que existe uma relação de proporcionalidade direta entre as duas grandezas. Temos que ter em atenção, neste tipo de problemas, estamos a analisar grandezas, sabemos que uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, portanto tem uma unidade de medida. Neste caso, a distância, a unidade de medida que é utilizada para medir a distância é o quilómetro,
e aqui o tempo não nos diz qual é a unidade de medida. E não nos diz porquê? Porque está a utilizar duas unidades de medidas diferentes. Este utiliza a hora e este a hora e aquela hora, mas este utiliza os minutos. Portanto, nós temos que utilizar uma única unidade de medida quando estamos a analisar uma grandeza. Não podemos estar a fazer, se fizermos a relação com os valores e com estas medidas, certamente vamos estar a fazer uma análise errada. Porquê? Porque estamos a utilizar aqui horas, aqui minutos, aqui horas e aqui horas. Ou utilizamos tudo horas, ou utilizamos tudo minutos, ou utilizamos segundos, ou dias, ou outra coisa qualquer. Mas portanto, a unidade tem que ser coerente, tem que ser constante. Não é? Portanto, neste caso concreto, vamos utilizar, portanto, como vimos, tem unidades medidas, vamos utilizar os minutos. Fazemos a conversão da hora e meia para 90, portanto, a 60 mais 30 dá 90, e aqui 2 horas e 45, aqui é 6 vezes 6, 36, 360, 2 horas e 45. Vamos analisar aqui como é que é. Temos 2 horas, em baixo é 2 horas e meia, portanto, a meia é 2 horas e 25, portanto, é 0,25. 2,5 mais 0,25 dá 2,75. 2,75 é exatamente 2 horas e 45. 2 horas e meia mais 15 dá 45. Portanto, é 2,75. Correto? Portanto, atenção a estas conversões. Não é? Portanto, tendo o tempo na mesma unidade de medida, podemos começar a pensar. Então vamos utilizar o tal método, o primeiro método. Qual é o número que multiplicar por 90 dá 30? É 1/3, não é? E vamos ver na mesma, qual é o número que multiplicar por 90 dá 165. Vamos fazer aqui as contas. É a mesma coisa, para terminar é 165 dividido por 90. 165 dividido por 90, podemos simplificar por 5, fica 33,18. Se multiplicarmos 90 por 33,18 avos, vamos obter 165, certo? E qual é o número que multiplicar por 90 dá 360? É fazer a divisão entre 360 e 90. Dá 4. 4 vezes 9, 36, cá está. Vamos ver os de baixo. 90 para 30 é a mesma coisa. 90 para 165 é a mesma coisa. Portanto, então as grandezas são diretamente proporcionais. Porquê? Porque quando uma é multiplicada por 1/3, a outra também é. Esta é multiplicada por 33,18 avos, a de baixo também é. Esta é multiplicada por 4, a de baixo também é por 4. Portanto, são grandezas diretamente proporcionais. Vamos analisar as razões. 90 sobre 1.5 dá 60, cá está. Não é? 30 sobre 0.5 dá 60, 165 sobre 2.5, 275 também dá 60 e 360 sobre 6 também dá 60. Portanto, as razões são constantes, portanto, as grandezas são diretamente proporcionais. Vamos analisar, vamos fazer o gráfico desta função, desta análise de grandezas no GeoGebra, e vamos admitir que o eixo horizontal é o tempo medido em minutos e o eixo vertical é a distância em quilómetros. Portanto, como nós vimos, quando nós analisamos a relação entre duas grandezas, para ver se elas são diretamente proporcionais ou não, nós temos que pensar que as grandezas estão associadas a uma determinada unidade. Neste caso, a unidade é quilómetros, aqui a distância é em quilómetros, e o tempo poderia ser em horas ou minutos, como nós vimos. Neste caso, optamos pelos minutos. Portanto, convertemos 1 hora e meia para 90, 2 horas e 45, 165, e 6 horas, 6 vezes 60 dá 36, 360 minutos. Portanto, fazendo a representação gráfica destes pontos, verificamos que temos aqui o primeiro, 30 minutos, dá 30 minutos, cá está. O segundo ponto, o primeiro ponto, que é 90-90, 90-90. Este terceiro, que é 165, 165, é o terceiro ponto. E finalmente temos o último, com a última razão, que dá 360, 360. Portanto, como nós vemos, os pontos estão todos sobre a mesma reta, logo são grandezas diretamente proporcionais. Temos agora o exercício número 8, e o enunciado deste exercício é o seguinte: o gráfico relaciona o número de livros de uma coleção de banda desenhada à venda numa livraria com o respectivo custo em euros. O custo é diretamente proporcional, é a pergunta que faz. Portanto, temos aqui o número de livros no eixo horizontal e o custo total no eixo vertical. A pergunta que se faz na linha 1 é: o custo é diretamente proporcional ao número de livros? Justifica a tua resposta. Se sim, indica a constante de proporcionalidade e diz qual é o seu significado neste contexto.
A segunda questão é quantos livros é possível comprar depois com 65 euros, não é? Já vimos que se nós conhecermos a reta que define a proporcionalidade entre as duas grandezas, sabendo uma delas, determinamos a outra, não é? Basta traçar, neste caso, a horizontal ou a perpendicular, neste caso, se o custo é medido na vertical, nós temos o custo, traçamos a paralela ao eixo horizontal, a interseção com a reta, baixa-se paralela ao eixo vertical, vai intersetar o eixo do número de livros num determinado ponto, esse é o que define o número de livros, mas vamos ver mais à frente. Portanto, graficamente, se traçarmos aqui uma reta que passe pela origem e passe por o último ponto, portanto, escolhemos a origem e o último ponto, traçamos uma reta, parece-nos que, graficamente, que as grandezas são diretamente proporcionais. Porquê? Porque os pontos pertencem à reta. Mas isso é graficamente, às vezes engana, não é? Porque os pontos aqui estão muito grandes, pode levar a erro. Vamos confirmar analiticamente. Lendo então os pontos do gráfico, podemos concluir que existem as seguintes razões, não é? Portanto, número de livros para 6 existe 30, não é? Para 6 livros existe 30, custa 30 euros, 12 livros custam 60 euros, 18 livros custam 90 e 24 custam 120, não é? É o que está aqui. Vamos ver se as razões são constantes. Será que existe uma constante de proporcionalidade? Vamos analisar. 6 sobre 30, vamos simplificar. 6 é divisível por 2, portanto 6 é divisível por 2, o 30 também é divisível por 2. Dividimos ambos por 2, dá 3 quinzeavos. Podemos simplificar isto, podemos por 3, dá 1 quinto, correto? 12 centavos é divisível por 2, 12 dividido por 2 dá 6, 60 dividido por 2 dá 30. Também é divisível por 2, o 6 e o 30, portanto 6 dividido por 2 e 30 dividido por 2 dá 3 quinzeavos, ou seja, também é de cima. Chegando aqui, escusamos de estar a desenvolver o que já temos em cima. 3 quinzeavos é 1 quinto. 18,90 avos é divisível por 2, dá 9,45. É divisível por 3, ambos o numerador e o denominador. Fica 3 quinzeavos. Exatamente como a de cima vai dar 1 quinto. 24 120 avos é divisível por 2, dá 12,60. 12,60 temos ali já que dá 1 quinto. Portanto, não há dúvida que as razões são constantes. Se existe uma constante de proporcionalidade, que é exatamente 1 quinto, é o quociente, é o valor das razões que nós determinamos, e se são iguais, então significa que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Isto é, a quantidade de livros para o total de custo, existe uma proporcionalidade direta. Na segunda questão, pergunta quantos livros é que se podem comprar com 65 euros. Portanto, se nós sabemos que já temos a reta definida, que é esta, a reta que define relaciona a grandeza do número de livros com o custo total desses livros. Se temos 65 euros, traçamos uma paralela ao eixo de X, esta paralela vai intersetar naquele ponto, a partir daquele ponto traçamos uma paralela ao eixo dos Y, vai intersetar o eixo do horizontal neste ponto, é o número de livros. São 13 livros, não é? Portanto, temos aqui 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, portanto, aquilo é 13, não há dúvida. Comprando 65 livros, 65 euros em livros, isso corresponde a 13 livros. Vamos confirmar analiticamente se é assim ou não. Selecionarmos uma das razões como razão de referência, vamos selecionar, por exemplo, a primeira, 6,30 avos, né? 6,30 avos 6 livros está para 30 euros, assim como o número de livros que nós queremos determinar está para 65 euros. Produtos meios igual a produtos extremos, portanto nós temos neste caso 30 vezes o número de livros é igual a 6 vezes 65. 30 está a multiplicar para passa para outro membro a dividir, dá 6 vezes 65 sobre 30, dá 13 livros. Cá está os 13 livros que nós chegamos aqui atrás. Está confirmado, não é? Vamos analisar dinamicamente este exercício no GeoGebra, mas antes disso queria deixar aqui umas notas sobre a questão da análise de valores. Portanto, se nós vimos que se tivermos a reta de proporcionalidade entre duas grandezas, se conhecermos um termo, não podemos supor que conhecemos o custo, traçamos a paralela ao eixo de X, baixamos a partir daquele ponto de interseção a paralela ao outro Y, vamos obter o número de livros. Inversamente, se nós tivermos o número de livros, traçamos a paralela ao eixo de X, ao eixo dos Y, a partir daquele ponto de interseção traçamos a horizontal ao eixo de X, isto é, do número de livros, que
que vamos obter aqui é o custo total destes N livros. É o nosso caso, né? 6 sobre 30 dá 10 sobre o custo de livros, resolvendo a proporção dá 50 euros. Por exemplo, se nós quisermos aqui para 10 livros, né? Quantos livros é? Qual é o custo que vai corresponder? Vai corresponder exatamente a 50 euros. E nós graficamente vemos isso, né? Está aqui 40, 50, 60, é de 5 em 5, né? Portanto, é 50 euros. Mas vamos ver isto dinamicamente no GeoGebra, que é mais fácil. Relativamente à análise das duas grandezas, número de livros de uma coleção de banda, portanto, número de livros adquiridos e o respectivo custo, temos aqui os 4 pontos que nos são fornecidos. Portanto, se nós tirarmos as paralelas aos respectivos eixos, portanto, paralelo ao eixo dos Y, que é este aqui, paralelo ao eixo do X, neste caso, no eixo do X nós temos a quantidade de livros, no eixo vertical temos o custo, verificamos que obtemos estes pontos. Portanto, cá está, o primeiro ponto são 6 livros, custam 30 euros, o segundo ponto são 12 livros, custam 60 euros, o terceiro são 18 livros, custam 90 euros, e o quarto custam 24 livros, custam 120 euros. Portanto, temos aqui efetivamente comprovado que as duas grandezas são diretamente proporcionais. Agora, em termos de análise dinâmica, podemos analisar, por exemplo, vamos retirar aqui, para um determinado custo, portanto, definimos um custo, vamos supor aqui 70 euros, traçamos a paralela ao eixo horizontal, interseta a reta, daqui, por este ponto passamos uma paralela ao outro eixo e vamos ter aqui o eixo horizontal. Cá está, para um custo de 70 euros, né, que está aqui 70 euros, nós vamos comprar 14 livros. Se fizermos variar isto, para um custo de 110 euros, vamos comprar 22. Para um custo de 30, vamos comprar 6. Cá está. Estão a entender? Portanto, isto é a relação, partindo do custo, de determinar o número de livros. Inversamente, podemos determinar, a partir do número de livros, saber o custo. Por exemplo, para 3 livros, nós vamos gastar 15 euros. Né? Para 9, gastamos 45. Para 26, gastamos quanto? 135, cá está. Para 39, por exemplo, gastamos quanto? 195 e por aqui fora. Portanto, conseguimos, tendo a reta de proporcionalidade entre duas grandezas, basta conhecer uma para determinar a outra. Inversamente é a mesma coisa, né? Portanto, conseguimos fazer variar, se pusermos o mesmo valor, cá está, né? Eles coincidem, né? Vamos então finalmente resolver o último exercício deste conjunto de exercícios. Vamos fazer uma análise entre a relação de custo entre o estacionamento, o tempo de estacionamento e o respectivo custo. O enunciado tem que ser lido com muita atenção. O estacionamento no parque, na área de residência da Mafalda, tem um custo de 2,5 euros pela primeira hora ou parte da primeira hora e 1,5 € por cada meia hora ou parte de meia hora adicional. O custo do parque por 24 horas é de 20 euros. Agora a pergunta que se nos fazem aqui é o seguinte: o custo do parque é diretamente proporcional ao número de horas de estacionamento? Como mostra como chegaste à tua resposta? Ora bem, vamos entender primeiro qual é a tarifa deste parque. Portanto, o que nos diz aqui é o seguinte: até uma hora de estacionamento, seja qual for o tempo, a pessoa paga sempre 2,5 €. Pode lá estar 5 minutos, como estar 20, como 30, como 50, como 59, como 60 minutos. Paga 2,5 €. A partir da uma hora, paga infrações de meia hora e não é necessário que esteja a meia hora completa. Se tiver depois de uma hora, se tiver 1 minuto, que seja, paga 2,5 € mais a fração da hora seguinte, que é 1,5 €. Se tiver 31 minutos, já vai pagar, se tiver 31 minutos depois da hora, isto é 1 hora e 31, vai pagar 2,5 € mais a primeira fração de meia hora que completou, mais a segunda fração que gastou 1 minuto, mas que paga na totalidade. Portanto, paga em frações de meia hora, mesmo que não esteja lá a meia hora completa. Se, no entanto, tiver 24 horas o parqueamento, o pagamento é 20 euros. Portanto, baixa para 20 euros, que é um desconto muito grande. Portanto, vamos analisar o problema. Nós verificamos aqui que qualquer estacionamento até uma hora tem um custo fixo de 2,5 €.
Portanto, se tiver 5 minutos paga 2,5€, se tiver 10 paga 2,5€, se tiver 10 paga 2,5€ na mesma. Portanto, o custo do parque não é diretamente proporcional ao tempo de estacionamento neste período. Não é? É constante, não é diretamente proporcional. Se fizermos uma razão entre o 2,5€ sobre 5 minutos e 2,5€ sobre 10 e 2,5€ sobre 60, vamos obter quocientes, razões diferentes, portanto não é diretamente proporcional. Agora, a partir da 1 hora até às 23h30, em frações de meia hora. Aqui é que nós vamos verificar que existe proporcionalidade direta. Portanto, qualquer estacionamento acima de 1 hora e menor ou igual a 23h30, paguem em frações de meia hora, com um custo de 1,5€. Vamos supor que nós estamos 1 hora e 5 minutos. Pagamos a primeira hora, que é 2,5€, mais 5 minutos. Mas os 5 minutos caem numa fração de meia hora que nós vamos ter que pagá-la na totalidade, embora não tenhamos gasto. Pagamos 1,5€, 2,5€ mais 1,5€ dá 4. Vamos supor que estamos lá 1 hora e 40, isto é, pagamos 1 hora, mais a primeira meia hora e a segunda meia hora pagamos na totalidade, embora estivéssemos lá só 10 minutos, portanto 5,5€. 2 horas e 5 paga a primeira hora, paga as 2 meias horas que gastou e mais 5 minutos da terceira meia hora paga 7€. Portanto, paga 1,5€ na mesma. Repara, apesar de não consumir a meia hora, não está lá a meia hora, na última fração, de meia hora, paga a totalidade. Portanto, às 23h30, quanto é que nós vamos pagar? Vamos pagar a primeira hora, não é? Mais quantas meias horas é que decorrem desde a hora 1 até a hora 23? São 22 horas, 23 menos 1, vezes 2, dá 44 meias horas. É 1,5€, mais meia hora desta meia hora. Portanto, no total vamos pagar 70€. Vocês depois confiram estas contas. O que é que nós verificamos? Verificamos que neste período existe, como vamos confirmar mais à frente nos cálculos em pormenor, as grandezas são diretamente proporcionais, mas só para a parte referente a este pagamento, não tendo em conta a primeira hora. Vamos ver agora a seguir, vamos socorrer-nos para facilitar os cálculos, vamos socorrer-nos de um software, o Excel, que vocês, se não conhecem, têm que pensar em começar a trabalhar com este software, coisas simples, e depois daqui a uns anos saberão trabalhar à vontade. Onde vamos fazer os cálculos da análise e vamos confirmar que efetivamente estas duas grandezas são diretamente proporcionais apenas no intervalo acima de 1 hora e menos que 23h30 e só para o pagamento relativo a essas meias horas. Porque no total não há proporcionalidade direta entre o tempo de parqueamento e o custo de parqueamento, não é? Portanto, nós vamos obter um gráfico que vamos ver à frente em pormenor deste tipo, não é? Temos aqui a primeira hora é um custo fixo, 2,5 horas, depois cresce proporcionalmente, porque é pago em meia hora, e quando chega às 23h30 baixa para 20€. Não, no fundo é os dados do problema. Portanto, podemos dizer que o custo de parqueamento só é diretamente proporcional para o pagamento entre 1 hora e as 23h30 e relativamente a este período, não tendo em conta a primeira hora. Se tivermos em conta a primeira hora, as grandezas não são diretamente proporcionais, como vamos ver. Esta é a tabela que depois vamos ver em detalhe no GeoGebra, onde vocês depois podem parar o vídeo e analisar os valores se entenderem por conveniente. Vamos ver então no Excel. Relativamente à análise das duas grandezas, tempo de parqueamento e respectivo custo, como nós vimos, são grandezas que não são diretamente proporcionais. E vamos analisar aqui, mais ou menos na folha Excel, como é que foi feito isto. Portanto, nós consideramos frações de 30 minutos, não é? Isto para quê? Para depois podermos fazer o custo a partir de 1 hora, a partir da fração de 30 minutos, custa 1 hora e meia, custa 1,5€, e a partir daqui nós podemos calcular, até 60 minutos o custo é sempre 2,5€, fixo, não é? A partir dos 60 minutos é a fração de meia hora, né? Portanto, por cada meia hora acrescenta 1,5€, até ao máximo de 23h30, que são 70€. Quando passa das 23h30 para a 24ª hora, é-nos dito em termos de dados que passa para 20€, não é? Porque dizem aqui que por 24 horas custa 20€. Portanto, podemos aqui concluir que
se nós tivéssemos que estacionar um carro neste parqueamento a partir das 7 horas e meia, né? mais valia deixar o carro até às 24, porque se saísse ao fim de 7 horas e meia pagava 22 euros. Se estivesse lá 24 horas pagava 20, né? Portanto, o que é que nós podemos concluir aqui desta análise? Podemos concluir que as duas grandezas não são diretamente proporcionais. Elas não são diretamente proporcionais e não são porquê? Porque nesta primeira fase, entre a fase até a 1 hora, nós temos aqui um patamar fixo de custo. Isto é constante. Tanto faz estar 5 minutos como 1 hora. Portanto, estou aqui em frações de meia hora, né? Uma primeira fração, segunda fração, 30 minutos mais 30 dá 60, por isso é que dá até a 1 hora é constante. A partir daí começa a aumentar 1,5 € cada meia hora, né? Até às tais 24 horas. Vamos ver aqui, aumentando isto, até às 24 horas, até às 23 horas e meia. A partir das 20, quando passa das 23 para as 24, baixa para 20 euros. Portanto, pergunta-se, estas grandezas são diretamente proporcionais? Não, o custo de parqueamento nunca é diretamente proporcional. Se formos em termos globais, não é. Agora, a única onde elas são diretamente proporcionais é o custo. O custo para além entre a 1 hora e as 23 horas e meia. Portanto, mas o custo só desta, retirando a hora, né? Porque se entrarmos em conta com a hora, já não são diretamente proporcionais. Portanto, esta análise pode ser vista aqui mais em pormenor. Se nós fizermos a análise de custo, a razão entre o custo do parqueamento, subdividindo a parte referente à primeira hora e depois da primeira hora, o que é que verificamos? Verificamos, se fizermos uma análise de custo total, né? A razão entre o custo e o tempo, quer seja o tempo em minutos, quer seja em frações de meia hora, elas não são constantes, né? Como nós vemos aqui, não são constantes. É constante aqui, nem na primeira hora começa por ser 0.042, vai até 0.014, 0.05 e depois baixa para 0.14 nas 24 horas. Se formos analisar a fração de meia hora que vai para além disso, ela também não é constante. Como nós verificamos aqui ao lado, se fizermos análise do custo depois da primeira hora, só entrando com esse custo, não entrando com a parte da parte fixa, verificamos então que há aqui uma razão constante, que é 0.05, né? Entre quê? Entre a partir da 1 hora, dos 60 minutos, até às 23 horas e meia. Depois varia. E como podemos verificar aqui, a razão entre o custo e o tempo por frações de meia hora é 1,5 €. Exatamente o dado do problema. Cá está 1,5 €. É constante a razão a partir de 1 hora até às 23 horas e meia. Portanto, este problema é talvez um pouco complexo para vocês, mas sugiro que analisem em pormenor. Inclusive vou deixar esta folha Excel com o respectivo link e ao mesmo tempo vou deixar-vos indicações para cursos básicos do Excel que vocês podem aproveitar nas férias grandes para começarem-se a habituar, porque para o futuro é fundamental terem conhecimentos deste software. É evidente que os cursos não são em português, são em inglês, mas é um inglês acessível e vocês têm que começar a habituar a entender com as imagens, perceber mais ou menos o que é que as pessoas estão a falar. Conforme eu disse, vou deixar o link aí de uns cursos de Excel. Um deles é na Drive, portanto, na minha Drive. Portanto, consegue-se em inglês, né? Entram aqui, tem um curso de carne dividido em 6 capítulos. A primeira parte faz uma introdução básica ao Excel, depois mostra-nos as regras de trabalho, portanto, as ferramentas de trabalho, como é que se cria uma tabela com dados, formatação, copiar e passar dados dentro da própria tabela. Uma coisa muito simples. Vocês entram aqui, né? E tem efetivamente os vídeos que estão aqui assinalados com a matéria, né? Portanto, vão percorrendo estes capítulos todos e vão vendo isto. Claro que depois na internet vocês têm acesso a outras coisas em português que poderão começar até por aí
Não, este é um curso muito bom, é bem explicado. Aliás, eu estava a tentar arranjar um outro mais a este nível, ainda não consegui fazer o download. Se conseguir, entretanto, eu anexo o link. Portanto, como eu disse, convém começarem a pensar em trabalhar com o Excel. É uma ferramenta, uma calculadora, no fundo, muito importante para o vosso estudo da matemática e não só, daqui para a frente.